galera, cheguei hoje para analisar as últimas interludes da Renaissance Tour. Essa aqui é a parte 3, então se você perdeu a parte 1 e a parte 2, corra aqui no canal e vá conferir. E vamos logo porque hoje tem muita coisa para falar. No nosso último vídeo a gente analisou ali as interludes Opulência e a interlude Anointed, né? Que é a interlude que antecede o bloco de Church Girl. E quando termina o bloco de Church Girl lá na Renaissance Tour, nós temos uma interlude que não é de vídeos, né? Nós temos a banda se apresentando. Nós temos as backing vocals que Beyoncé nomeou de Purity Honey, que é o nome de uma música do Renaissance, onde elas cantam ali a música Love Hangover da Diana Ross. E temos essa interlude aí que não tem muito o que analisar porque é uma apresentação da banda. E aí, quando termina essa apresentação da banda, nós temos o bloco de Plastic Off the Sofa, Vigorous Groove, Move, Heated. E, gente, infelizmente nós temos uma interlude falecida aqui nesse vídeo, que é a interlude que teve apenas no primeiro show, que foi quando Beyoncé cantou Thick, All Open Your Mind e Drunk in Love. Nós tivemos ali uma pequena interlude antes dessas músicas e eu vou trazer aqui ela pra vocês, apesar dela não estar mais na turnê, né, porque Beyoncé não canta mais essas músicas foram retiradas da setlist, assim como essa interlude, mas eu achei legal trazer pra vocês, pra gente poder analisar tudo que nos foi mostrado. A gente começa com uma imagem ali, meio que em 3D, de uma obra que eu particularmente não vi ninguém que tenha encontrado, eu também não encontrei se essa obra existe. Eu acredito que não é uma obra conhecida, se é uma obra de alguém, de algum pintor, algum artista. Mas eu acho que é uma obra, digamos assim, feita por Beyoncé. Foi feita exclusiva para a turnê, porque tem ali elementos da era Renaissance, né? Então acredito que seja como se fosse uma obra renascentista pintada, feita, criada pela Beyoncé, né? A gente viu nas outras interludes que ela trouxe outras obras do movimento renascentista, mas essa obra em específico eu acredito que tenha sido feita para a turnê. Após essa obra, essa imagem se transformar num fundo verde, digamos assim, né, numa imagem literalmente ali 3D, nós vemos a frase no telão, que é a frase, digamos que seja o nome dessa interlude, que é Memórias percorrem os meus fios. Daí, enquanto ela vai cantando ali Kitty Cat, que é uma música dela muito amada pelos fãs, nós vamos vendo flashes de toda a sua carreira. E eu acredito que não tem muito o que explicar, né? A frase já se explica por si só. Nessa interlude, nós vamos ver as memórias que percorrem os fios da mãe Renaissance, né? Da nossa Beyoncé robozona, que a gente viu ela sendo gerada ali nas interludes anteriores. Então, as memórias percorrem os fios dela. Os fios aqui a gente pode interpretar como sendo as veias dela. Então, a gente vê inúmeros flashes de toda a carreira de Beyoncé, trazendo aí essas memórias que percorrem os seus fios. E enquanto a gente tá vendo esses flashes, nós vemos Beyoncé num fundo verde, ela tá com roupa verde, tá num cavalo verde, o que geralmente é usado aí no cinema, na TV e etc, né? Aquele fundo verde, quando tu fica na frente dele, pode ser colocado qualquer imagem atrás, né? É utilizado bastante em filmes e etc. E particularmente na minha interpretação, eu acredito que seja exatamente a representação da frase Memórias percorrem os meus fios, né? É como se fosse ali a Beyoncé seca, um fundo verde, e ali será adicionadas essas memórias. É ali que a gente vai ver essas memórias sendo reproduzidas. Apesar da interlude não mostrar isso, só mostra ela verde, não mostra o que será adicionado ali. Mas eu entendi que são as memórias dela que vão ser adicionadas posteriormente nesse fundo verde. Então é como se fosse a Beyoncé crua, sem memórias nenhuma, sem nada, um fundo verde, nada ali. E aquelas memórias serão adicionadas. E aí a gente tem uma cena bem legal que é Beyoncé deitada ainda com esse look verde, nesse fundo verde, digamos assim, e ela tá segurando uma bola luminosa, o que me lembra ser o sol, né? E até nos vídeos anteriores muita gente comentou que aquela pose que eu falei que é a pose que representa o Renaissance pode representar também os raios solares, já que Beyoncé vem fazendo inúmeras referências ao sol e aos astros e etc.
na era Renaissance, então faz muito sentido. Então eu acredito que essa imagem esteja representando Beyoncé segurando o sol com as suas próprias mãos. E aí começa ali a tocar um trechinho da música Flawless e em seguida um trechinho do clipe de Find Your Way Back, que essa parte me traz gatilhos porque era a única referência a Find Your Way Back que a gente tinha na turnê e foi retirada, infelizmente. Então, Beyoncé, por que fizestes isso conosco? Find your way back. Após esses dois clipes sendo referenciados na interlude, nós vemos um robozão dançando ao som de End of Time. E eu acredito que esse robozão seja, digamos assim, uma representação da mãe Renaissance. Apesar de que, posteriormente, lá na frente, nós vamos ver que ela deixa claro que ela não é um robô. Mas é como se aqui ela estivesse demonstrando o que as pessoas veem de Beyoncé, né? É como se as pessoas vissem que ela é um robô. Então tá ali a robozona dançando End of Time. E nesse momento Beyoncé deixa claro a intenção dela com essa interlude, né? Ela coloca ali destacado no telão a frase que aparece na música End of Time, que é Say You Never Let Me Go, né? Diga que você nunca vai me deixar partir. Eu acredito, na minha interpretação, que essa interlude, né, memórias percorrem os meus fios. E aí ela tá mostrando algumas memórias, né, da carreira dela. E aí ela diz, Say you never let me go. Diga que você nunca vai me deixar ir embora, que você nunca vai me deixar partir. Eu entendi que era como se fosse um recado para os fãs, né? Vejam aqui todas essas memórias da minha carreira, se apeguem a ela como eu me apego a elas e digam que vocês nunca vão me deixar, né? Eu sei que muita gente vai iniciar a teoria de que Beyoncé vai se aposentar depois dessa turnê, e aí ela tá dizendo, ai, por favor, mesmo depois que eu me aposentar, não esqueçam de mim, não me deixem ir embora, etc, etc. Eu não tive essa interpretação. Pra mim, é mais como uma reafirmação do que ela quer dos seus fãs diariamente, né? Ela quer sempre ter essa conexão com os fãs dela, independente do que ela lançar, né? Nós sabemos que Beyoncé, ela lançou ultimamente projetos que alguns fãs teceram críticas a ela e algumas pessoas não gostaram, e está no direito das pessoas não gostar, né? Ninguém é obrigado a gostar de tudo que ela faz. Mas eu entendi, na minha interpretação pessoal, que ela tá querendo dizer assim, apesar, não importa que rumo a minha carreira tome, mas digam que vocês nunca vão me largar, né? Nunca vão deixar de gostar de mim e deixar de serem meus fãs. Eu entendi isso, né? Say You Never Let Me Go. E as memórias trazendo ali tudo que ela já fez, né? Tivemos um pouco do álbum Beyoncé, que foi inovador. Tivemos um pouco do álbum The Gift, que foi, assim, extremamente criticado. E ela pede, apesar de eu ter feito essas coisas diferentes na minha carreira, eu vou continuar fazendo, eu vou continuar aí trazendo coisas novas para o mundo da música, mas digam que vocês nunca vão me largar, né? Que vocês nunca vão me deixar partir. Então, eu tive essa interpretação, que ela tá dizendo isso, né? Que ela pede aos fãs que apoiem ela em tudo que ela se propôs a fazer. E a gente também pode puxar um pouquinho ali para a mesma tese da música I Was Here, né? Que é uma música, digamos assim, póstuma, né? Que é uma música que claramente fala sobre quando Beyoncé morrer, ela quer deixar sua marca no mundo, ela quer ir embora desse mundo, deixando mudança na vida das pessoas. E eu acredito que seja também uma referência dessa interlude, né? Um dia, infelizmente, eu não gosto de tocar nesse assunto, mas nós sabemos que um dia, infelizmente, Beyoncé é um ser humano e ela tem a vida finita. Então, infelizmente, algum dia ela irá nos deixar. Então, eu acho que ela também pode estar querendo dizer isso, né? Gente, digam que vocês nunca vão me largar, que vocês nunca vão me esquecer. Porque um dia eu vou deixar esse mundo, mas a minha arte será eternizada. E os meus fãs são as pessoas que irão levar a minha palavra aí por gerações, gerações e mais gerações. Aí a gente tem, digamos assim, uma das únicas referências ao álbum Everything Is Love que tem nessa turnê inteira. Nós temos ali em I'm That Girl um pequeno instrumental de Ape Shit que aparece ali quando ela tá dançando, mas assim, de maior referência que nós temos desse álbum na turnê é apenas essa interlude, no caso era, porque a interlude não é mais rodada, né? Ela apareceu apenas no primeiro show, mas nós temos ali um trechinho da música Heard About Us, que é uma das minhas faves. Don't need to ask you heard about her. Don't need to ask you heard about her.
realmente nessa interlude não é diferente das outras. Nós temos mais uma vez uma representação da maternidade, que é Beyoncé deitada ali e no centro, onde seria a barriga dela, nós vemos ali uma coisa acontecendo que eu não consegui identificar muito bem. Pra mim, aparece um pouco daquela obra do início, que eu já comentei com vocês, mas, novamente, é uma representação da maternidade, da mãe, e mãe é a palavra da turnê. Nós conseguimos identificar em quase todas as interludes uma referência à questão da maternidade, a gerando, né, sendo gerado algo na barriga e tudo mais. E, como a própria interlude já diz, memórias percorrem os meus fios. Após essa imagem da Beyoncé gerando algo ali em sua barriga, nós vemos os fios, né? Esses fios que são citados na interlude, que é onde percorrem ali todas as memórias dela. Por fim, encerrando a interlude e já iniciando a música Tic, né? Nós vemos Beyoncé ali bem robótica no telão, que acredito eu que seja um spoiler dos visuais da música Tic. Mas pode ser que tenha sido feito apenas para a turnê, mas nós vemos ali ela no telão, bem robótica, bem Etevaldo. Agora, minha gente, nós chegamos nela, a mais temida de todas, a interlude Mind Control, ou em português, controle da mente. Eu com certeza devo dizer que essa foi a interlude que mais me deu trabalho, porque existem ali diversas coisas pra gente ver, pra gente analisar, pra gente teorizar, e eu tive que assistir ela diversas e diversas vezes em slow motion, pegando ali tudo que eu consegui identificar e fazendo pesquisas e tudo mais. E se eu tivesse gravado esse vídeo anteriormente, teria ficado de fora um grande plot twist, mas graças a Deus eu demorei para gravar ele, então nós vamos ter aí informações adicionais muito importantes nessa interlude. Então vamos lá analisar a interlude Mind Control. A interlude ela já inicia com a imagem de diversas abelhas no telão ali, que abelhas, né, nós já sabemos qual é a referência, são os fãs de Beyoncé, né? Beyoncé é a Queen Bee, a abelha rainha, e os fãs são os abelhinhos dela ali, então nós vemos ali várias abelhas no telão. E em seguida a gente vê no telão a frase: quem quer que controle a mídia, controla a mente. E essa frase foi dita pelo Jim Morrison. Para quem não conhece, o Jim Morrison, ele era cantor da banda The Doors. Essa banda é uma banda de rock bastante conhecida, bastante conceituada, e vale lembrar que Beyoncé já usou muitas referências da banda The Doors em sua carreira, então me faz crer que ela é bastante fã desse grupo específico, e também me trouxe esperanças do famigerado álbum de rock que aí muita gente acredita que Beyoncé vai lançar. Eu sou uma pessoa dessa, na verdade, eu nem sei se eu acredito, na verdade eu tenho esperanças, sabe assim, eu tenho vontade, eu tenho desejo que ela lance um álbum de rock, mas não sei se vai acontecer. Mas enfim, eu tenho até um vídeo aqui no canal trazendo algumas referências ao rock que Beyoncé já fez, então se vocês quiserem conferir, tem lá. Mas essa frase é de um cantor de uma banda de rock bem conhecida, que é o The Doors, banda essa que Beyoncé já fez inúmeras referências em sua carreira, e lá naquele vídeo que eu comentei com vocês, essas referências aparecem, então depois vão lá dar uma olhadinha. E aí, gente, aparece novamente várias abelhas no telão e uma coisa no centro que eu não consegui identificar o que era. Eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que seja um enxame de abelhas. Mas eu não consegui ver muito bem se era isso, mas me parece ser um enxame de abelhas. E como tem várias abelhas ao redor, eu entendi que pode ser realmente esse enxame que aparece ali no centro do telão. Daí a gente vê Beyoncé ali, digamos assim, estática, parada, enquanto aparece o nome da interlude, né? Controle da mente. E essa interlude, eu devo dizer que ela tem uma série de críticas sociais nela, que nós já vamos discutir. Mas após passar essa imagem, nós vemos um boneco ali, um ser, numa posição muito estranha, e eu ficava sempre pensando, o que é que significa isso? E eu vi no Twitter, eu peço desculpas, eu não lembro quem foi a pessoa que falou isso, mas eu lembro nitidamente de uma pessoa que comentou lá que esse boneco está numa posição que representa submissão. E eu achei que fez bastante sentido essa posição de submissão, que é basicamente o que a sociedade tem com relação à mídia, né? Nós, enquanto sociedade, basicamente temos uma posição de submissão com relação à mídia, né? A mídia, o que ela quiser fazer com a sociedade, ela faz. Infelizmente, eles têm esse poder. E é sobre isso que a interlude fala. Então, eu achei que fez bastante sentido. E aí nós temos, digamos assim, pra mim, é uma das imagens mais fortes de todas as interludes dessa turnê,
que é as imagens de Beyoncé sendo perseguida por paparazzis. São imagens assim da carreira dela e tudo mais. E no centro aparece aquela frase icônica que é "Eu não sou um robô". Essa frase, "Eu não sou um robô", ela foi retirada daqueles sites quando você vai, sei lá, votar em alguma coisa e etc. Você tem que clicar lá para dizer que você não é um robô. E ela fez isso assim genialmente e colocou na interlude também para dizer que ela, a Beyoncé, não é um robô, né? Nós vemos que anteriormente, na interlude anterior, nós vemos, digamos assim, uma representação dela de robô dançando ali End of Time, mas em seguida, na interlude seguida, ela já diz: "Eu não sou um robô". E a gente vê imagens dela sendo tratada ali pela mídia, né? Bastante assim, uma coisa assim bem caótica, digamos assim. E ela tá dizendo: "Eu não sou um robô". Aí a gente vê uma imagem da bandeira dos Estados Unidos formada por comprimidos. Essa imagem foi a capa do remix de America Has a Problem com o Kendrick Lamar. Então Beyoncé já tava dando uma dica ali. Mas o que é que representa essa bandeira dos Estados Unidos feita por comprimidos, né? Eu vi duas interpretações na internet. Eu acho que as duas fazem sentido. A primeira é a própria bandeira sendo feita de comprimidos de drogas, né? Até porque Beyoncé traz essa referência na música, apesar dela fazer uma analogia com ela ser o problema da América, mas também ela traz algumas referências ao uso de drogas, que é um problema, né, de toda a sociedade e não só da América. Mas também eu vi outra pessoa que comentou que esses comprimidos são opioides, que não chegam a ser drogas propriamente falando, mas são, digamos assim, são os famosos remédios controlados, né, que a sociedade, eu acredito que várias sociedades, assim como no Brasil, lá nos Estados Unidos, eles têm bastante vício, entre aspas, nesses comprimidos, né? Hoje em dia, as pessoas sofrem muito com problemas de saúde mental. E existem, sim, pessoas viciadas em remédio controlado, pessoas que só dormem tomando esses remédios, muito por conta do estresse, da ansiedade que o nosso dia a dia nos traz, ansiedade, depressão e enfim. E eu também achei muito válida essa interpretação. Pode ser sim que essa bandeira esteja sendo formada por comprimidos de remédios controlados e etc. Até porque quem controla a mídia controla a mente. E a nossa mente está um caos exatamente por conta de tudo que vem acontecendo e que se relaciona de certa forma com a mídia também. E aí, enquanto está rolando todas essas imagens da carreira de Beyoncé, pra gente ver que ela não é um robô, apesar de parecer, nós temos ele novamente presente aqui, o relógio que marca 6 horas, Eu vi várias teorias nos comentários dos últimos vídeos, muita gente dizendo, 6 horas foi a hora que Beyoncé nasceu. Não, gente, essa informação nunca foi revelada, certo? Beyoncé não nasceu às 6 horas. Pelo menos eu nunca vi ela falando isso, nem ninguém da família dela. Eu acho que essa é a mais descartável das teorias. Mas várias pessoas falando, 6 horas é a hora que o pessoal acorda, geralmente. Então, Beyoncé acorda às 6 horas. Não, também essa teoria não é válida, porque Beyoncé, ela já falou que ela se acorda por volta das 11 da manhã. Então, também não é a hora que ela acorda, mas pode ser a hora que a população do mundo acorde. Mas por que esse relógio está aparecendo em todas as interludes? Eu acho que tem um significado que a gente ainda não pegou, mas vale destacar que ele também aparece aqui diversas vezes. Uma imagem que tem nessa interlude, que eu acho que ela meio que passa batido para todo mundo, mas que para mim eu achei bem interessante, é um campo de flores e essas flores se mexendo como se fosse um time-lapse, né? O que é o time-lapse? É quando você grava, por exemplo, você grava o dia todo aquela imagem e aí você coloca ela em velocidade máxima. Então a gente vê o tempo passando rapidamente ali em questão de minutos. Então, pelo menos para mim, a minha interpretação foi exatamente essa. Ela quis mostrar com esse campo de flores que a gente não está vendo o tempo passar direito, né? A gente tá tão assim fissurado nas coisas do mundo, no nosso dia a dia, celular, internet, TV, problemas, tudo, que a gente não está percebendo o tempo passar. Quando a gente vê, a gente já vai estar aí velhinho e praticamente não vai ter aproveitado nada, porque a gente estava tão focado em outras coisas, focado em coisas superficiais, que a gente não está percebendo o tempo passar. Então a gente tem uma conjunção de duas imagens. Após aparecer ali no centro do telão
a imagem de sem sinal, né? Como se tivesse ficado ali sem sinal o nosso celular, a nossa internet e algo do tipo. A gente vê uma representação de um robô como sendo a estátua da liberdade. E me fez pensar o quê, né? Que quando a gente fica sem sinal é quando a gente tem a nossa verdadeira liberdade, porque nós estamos ali presos no celular, presos na internet, né? A gente perde muito tempo, né? A gente vê o campo de flores passando o tempo passando. Então a gente perde muito tempo na internet com coisas supérfluas e a gente, quando fica sem sinal, é quando a gente tem a nossa verdadeira liberdade. O que é que você faz quando você fica sem sinal? Você consegue viver a sua vida sem internet, sem celular? Eu acredito que essa seja a crítica que ela está trazendo aqui, pelo menos na minha interpretação. Então nós temos a presença dela novamente. Olha só quem é que aparece aí, a Arca, né? Que é uma artista que já apareceu anteriormente em outras interludes e ela aparece aqui novamente e ela está com uma câmera vigiando todos nós. Daí a gente vê Beyoncé lendo um jornal em que a manchete tem, né, ali escrito America has a problem, né? A América tem um problema. Mas um detalhe que eu quero que vocês percebam é que acima dessa manchete nós temos a palavra eco. E guardem essa palavra porque nós já vamos discutir sobre ela mais na frente. Então a interlude ela corta no que pra mim é uma dos melhores plot twists dessa interlude, que é, né, se até então a gente tava vendo ali imagens da carreira de Beyoncé, a gente tava vigiando ela, né, a todo momento e a toda hora, são paparazzi, a gente vendo tudo sobre ela, os papéis se invertem. Corta pra Beyoncé ligando a TV e ela agora é quem vai vigiar nós vemos que ela liga a TV e aparecem as pessoas que estão lá na turnê, no telão. É como se fosse a Beyoncé assistindo essas pessoas. Se antes eram essas pessoas que estavam olhando para ela, vigiando ela, agora os papéis se inverteram. We got news for you, and you better listen. America has a country problem, okay? Feel it. Time for Honey Ham to serve the truth. E é assim que se encerra a interlude Mind Control e Beyoncé entra para apresentar o jornal e para cantar a música America Has a Problem, mas o nosso vídeo não acaba por aqui, porque enquanto Beyoncé está cantando America Has a Problem, no telão aparecem coisas que a gente precisa comentar. A primeira coisa que a gente percebe já é que é como se fosse a própria Beyoncé apresentando um jornal e atrás dela nós temos diversos canais de televisão ali trazendo suas notícias. Com certeza tudo que foi colocado nesse telão deve ter algum significado, mas tem coisas ali que me parecem ser só para representar o que aparece no jornal, como por exemplo nós temos ali uns homens jogando hóquei, eu acho que é hóquei, aquele esporte que eles ficam ali no gelo com a pedrinha jogando. Então acredito que seja apenas para representar a ala do esporte, né, da mídia. Nós temos uma coisa muito sutil que eu vi ali, que tem uma abelha aí na legenda, como se fosse a manchete dessa notícia, tinha assim, Swarm, né, enxame. Eu acho que isso foi uma referência à série do Donald Glover, Swarm, que Beyoncé colocou ali, bem disfarçada ali, bem sutil, nessa interlude. E em todo o jornal, o que é que a gente tem? A moça do tempo, ou o moço, né? Às vezes são homens que apresentam ali a previsão do tempo. E no jornal da Beyoncé, no Country for News, nós temos uma moça e a legenda dessa previsão do tempo, né? Desse momento é 1001, 1002. E essa frase, ela é falada durante a batalha de Ballroom. Então, eu acho que seja uma referência a esse momento da turnê. Nós temos também outra legenda que pergunta quem será o próximo problema da América, né? Se agora nós estamos vivenciando o problema da América, que é Beyoncé, sendo uma grande gostosa, ela pergunta quem é que vai ser o próximo problema da América. Outra imagem que me chamou a atenção é aquela que foi legendada com o retorno do eclipse. E nós sabemos que eclipse é algo que tem sido bastante referenciado por Beyoncé há anos, né? Não só na era Renaissance, mas em suas eras anteriores. E aqui ela coloca o retorno do eclipse. O que é que isso quer dizer?
Outra coisa que a gente vê muito nos jornais são notícias relacionadas ao espaço, né? As missões que podem vir a acontecer, que estão acontecendo, enfim. E no jornal de Beyoncé também temos notícias do espaço que aparece aqui. Unique Forces in Space, né? Forças únicas no espaço, né? Ela faz aí um trocadilho com a palavra unique, que aparece lá na música Alien Superstar, né? Alien, espaço, forças únicas no espaço, enfim, tem todo esse trocadilho. Outra legenda que me chamou a atenção foi a que tem a frase ali, Here comes the hurricane bitch, né? Aí vem o furacão vadia. E essa é uma música do Kevin Prodigy, eu descobri recentemente que o Kevin Prodigy é o narrador do show todo e ele tem essa música que foi feita para um artista bem conhecida na cena ballroom, na cena do Vogue, que se chama Hurricane. Então ele meio que fez essa música para ela se apresentar em suas batalhas de ballroom. Here comes the hurricane, bitch. Here comes the hurricane, bitch. Here comes the hurricane, bitch. E ela trouxe aqui. Aí eu fiquei pensando, será que essa querida vai estar nos visuais do Renaissance? Não sei. Mas Beyoncé trazer essa música que faz referência a ela, pode ser que sim. Mais uma manchete que nos chama a atenção é a que diz assim, dentro da mente da Honey Ham, né? E eu pesquisei bastante o que significa esse ham. O Google me trouxe a tradução de presunto, mortadela, mas eu sei que não é isso. Eu também encontrei alguns outros significados, mas eu concluí que Honey Ham é, digamos assim, a senhora Honey, né? A Miss Honey. Então nós vamos ver dentro da mente da Miss Honey, digamos assim. Agora a gente entra aí nas duas manchetes que mais me chamaram a atenção e que mais tem coisas pra gente comentar, né? Primeiramente eu quero comentar sobre uma manchete que tem um cavalo correndo e na legenda, na manchete dessa notícia, nós temos dizendo que tem uma guerra que está próximo a começar. E esse cavalo, ele me lembrou bastante um cavalo que ele apareceu lá na coleção Rodeo Park, né? Que Beyoncé lançou uma coleção toda baseada ali no country, no rodeio do Texas. E vale lembrar que existem aí grandes rumores que Beyoncé vai lançar um álbum country. Então, será que ela tá dando a dica aqui de que essa próxima guerra que está para iniciar é Beyoncé contra os cantores de country? Porque ela vai lançar o álbum country e o povo do country tem ódio da cara dela. Nós sabemos disso lá no vídeo da apresentação de Beyoncé no CMA Awards. Gente, eu acho que é isso. Pelo menos foi o que eu entendi. E por fim, finalizando, lembram que eu falei que se eu tivesse gravado esse vídeo antes, teria perdido um grande plot twist, mas não, graças a Deus eu demorei para gravar ele e eu tenho coisas importantes para falar sobre a última manchete importante da interlude America Has a Problem. Nós vemos a imagem do homem vitruviano e na manchete dessa imagem aparece que o eco está sendo discutido na cúpula de hoje. E primeiramente, o que é o Homem Vitruviano? O Homem Vitruviano é uma obra do Da Vinci, do Leonardo da Vinci, que também pintou a Mona Lisa e etc, etc. E ele é um gênio do Renascimento, né, o Leonardo da Vinci. E essa obra, ela representa o homem nas suas proporções ideais. É como se ele estivesse mostrando ali o que seria o corpo perfeito de um homem. E nós sabemos que Beyoncé já deixou claro que o show da Renaissance Tour é sobre imperfeições. E ela trazer aqui uma obra que representa a perfeição nos faz pensar bastante sobre isso, né? É tipo, ela tá trazendo um show que é sobre imperfeições, mas ela trouxe referência a uma obra que fala sobre perfeições, sobre as proporções do corpo ideal, que não existem, né? Eu acredito que isso seja uma grande crítica. Mas o que, de fato, nós precisamos discutir é a legenda dessa manchete, né? Como eu já falei, que diz assim que o eco está sendo discutido na cúpula de hoje. E se vocês assistiram os vídeos anteriores, vocês vão ver que lá na interlude de Lift Off, Beyoncé trouxe ali uma imagem que tem uma plaquinha escrito Ecoville. E eu falei lá no vídeo que eu não sabia o que era, que eu cheguei a pesquisar o que poderia ser e eu não havia encontrado nada plausível. Mas hoje, sim, temos coisas para comentar sobre essa Ecoville. Anteontem, eu tô gravando esse vídeo no dia 30 de junho, então anteontem, no dia 28, né, Beyoncé deu entrada com um processo aí para poder patentear a marca Ecoville. E eu precisei abrir aqui porque esses processos de patentear uma marca, eles têm... Quando você vai patentear uma marca, você tem que dizer o que é que você vai vender, o que é que aquele nome, aquela marca vai representar. E Beyoncé deu entrada com inúmeros produtos que podem ser
relacionados à marca Ecoville, como por exemplo, brinquedos, óculos, relógios, capa de celular, posters, bolsas, produtos de casa, roupas e sapatos. Só que, minha gente, uma coisa que eu pelo menos não vi ninguém ter se atentado é exatamente sobre essa palavra eco, porque Ecoville seria, traduzindo para o nosso português, a Vila Eco. E muita gente achou que esse eco seria relacionado à questão do meio ambiente, né? Uma vila, como é que eu posso dizer, ecológica, mas não. Pelo menos, pelo que eu encontrei, eco é algo completamente diferente e que vai explodir a cabeça de vocês. Gente, o eco é simplesmente um dispositivo controlado por voz. Aqui no Brasil nós conhecemos ele por Alexa. E quem é o criador da Alexa? Ele mesmo, o Amazon. E quem é que tá com a parceria com a Amazon? Ela mesma, Beyoncé. Para quem tá completamente por fora, Beyoncé recentemente lançou uma coleção de roupas da Renaissance Tour, especialmente em parceria com a Amazon Music. E já existem diversos rumores de que Beyoncé tem essa parceria com a Amazon já firmada há algum tempo e que haverão outras coisas relacionadas a essa parceria de Beyoncé com a Amazon. Então, me faz entender que um dos produtos dessa marca Ecoville vai ser um eco, literalmente, como o próprio nome já diz, eco. Vai ser, digamos assim, a Alexa da Beyoncé. Gente, imagine um Alexa e no lugar da voz da Alexa ser a voz de Beyoncé. E ela mesma fala na turnê, né? Eu não sou um robô, mas nós, entre aspas, vamos ter um robô Beyoncé. Gente, isso seria genial. Outra coisa que me fez pensar é que na legenda da notícia eles dizem, né? O eco está sendo discutido na cúpula de hoje. E outra coisa que o eco significa é exatamente os dispositivos que a gente tem, que eles escutam o que a gente fala e traz anúncios para nós, né? Não sei se já aconteceu com vocês, eu acredito que já tem acontecido com todo mundo, né? Às vezes você tá conversando aqui pessoalmente com alguém e você diz, eu tô precisando comprar, sei lá, uma bicicleta. E aí tu entra no celular, horas depois aparecem diversos anúncios de bicicletas para você. E isso também é o eco. E eu acredito que Beyoncé trouxe essa crítica para essa interlude, né? Que a gente tá, assim, entrando num negócio da tecnologia que tem preocupado, né? Essa questão do celular escutar o que você fala e mostrar anúncios para você. Tem até um episódio da série Black Mirror da Netflix, que é o primeiro episódio da 6ª temporada, que se chama Joan is Awful, né? Joan é horrível, é terrível, que fala sobre isso, né? Sobre os celulares, que escuta o que a pessoa fala. Enfim, é uma grande crítica, eu recomendo esse episódio. Mas assim, eu acho que é uma mistura de crítica social com dica do que ela vai lançar. Eu estou apostando na Alexa da Beyoncé. Espero que ela lance e espero que eu tenha dinheiro para comprar. Então é isso, meu povo. Assim nós finalizamos as nossas análises das interludes da Renaissance Tour. Me deixa aqui embaixo se você concorda com minhas interpretações, se você tem outras interpretações com relação a isso, e vamos discutir aqui porque eu amo saber a opinião de vocês. Não esqueça de dar um like no vídeo. Um grande beijo, muito obrigada por ter assistido até aqui e tchau!